Êxodo capítulo 17. Os israelitas murmuram pela falta de água. Glória a Deus. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarem de sede, e nós e os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua mão e a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E clamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Glória, glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor meu Pai, Senhor querido, Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor meu Pai, Senhor, que venha falar com cada coração essa noite, Senhor, que não seja eu mais jovem, Senhor, mas o Senhor, Senhor meu Pai, Senhor, que venha agora de atuação doutrina, atuação da palavra em cada coração, Senhor, que nós vamos praticar a tua palavra, Senhor, que venha ser luz aos altares, Senhor meu Pai, Senhor, que venha, Senhor meu Pai, colocar cada palavra, Senhor, na minha boca, Senhor, e nos aqui para te agradecer pelo Pai, te agradecer pelo Filho e te agradecer pelo Espírito Santo de Deus. E amém. Glória a Deus. Nós vimos que aquele povo, Israel, né, começou, a promessa daquele povo foi de Abraão para Isaac e para Jacó. E do Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. E um daqueles, o mais querido de Jacó, foi vendido escravo ao Egito por seu irmão José, isso mesmo, mãe. Ele foi vendido por escravo aos seus irmãos ao Egito. E lá ele foi comprado por Potifar. E quando ele foi comprado para aquele homem, a sua esposa colocou o óleo em José, achando que ele era bonito, que tudo que ele botava a mão prosperava. E ela sabia que ele era inteligente. Então ela foi lá e tentou seduzir aquele jovem, mas ele sabia que não podia. Então ele foi lá e correu. E aquela mulher ficou com raiva, porque ela foi rejeitada. Ela foi lá e falou para o seu marido que Josué tentou dormir com ela. E ela que não quis. Então ele foi preso, mandado preso de novo, e foi lá. Mas quando ele foi preso, ele colocou aquela cadeia em ordem, né? Porque tudo que o Senhor colocava na mão de José prosperava. E José passou anos e anos preso, mas ele sabia que o Senhor tinha uma promessa sobre a família dele, que via desde Abraão, que Deus mandou ele sair da terra dele, e ele saiu, e falou que faria ele ser uma grande nação, e provavelmente José lembrava desta promessa, mas ele não duvidou quando foi preso, ele confiou. E quando ele confiou e teve paciência no Senhor, ele foi levantado governador do Egito. E quando ele foi governador do Egito, ele trouxe toda a sua parentela para o Egito. E aquele povo se multiplicou tanto, que nasceu um governador, um rei, que não conhecia a história de José.
e fez todo aquele povo escravo. Então aquele povo, depois de tão ser escravizado, muitos anos depois, ele foi lá e clamaram ao Senhor, porque o Senhor falaria que ele mandaria de volta para a terra que manda leite e mel. E depois que ele clamaram ao Senhor, ele montou Moisés como libertador daquele povo. Mas desde que Moisés nasceu, ele já era o libertador, mas precisava que aquele povo do Senhor, escolhido por Senhor, tomasse uma posição e clamasse ao Senhor. Então, quando ele clamou, a promessa na vida de Moisés foi concluída e ele voltou para o Egito. Mas não foi o Moisés que libertou, foi o Senhor através de Moisés. E para libertar o povo, ele mandou pragas, mandou gafanhotos, matou os primogênitos, mandou pedra com fogo de chuva. E depois que matou aquele povo primogênito, o faraó libertou, mas logo depois ele se arrependeu e mandou o exército correr atrás daquele povo. E o Senhor abriu o mar vermelho e todo aquele povo passou. E depois daquele povo passou, ele fechou o mar vermelho. Mas aí, durante aquela caminhada no deserto, seria 40 dias e 40 noites. Mas veio aí a desobediência do povo escolhido do Senhor. Porque aquela caminhada ia 40 dias e 40 noites. Mas por causa da luta, da luta, eles quiseram voltar e começaram a murmurar: ai, Senhor, não tenho água. Ai, Senhor, não tenho comida. Mesmo o Senhor mandando maná do céu. Quem teria poder de mandar chover maná do céu? Quem teria poder de fazer uma rocha jogar água? Mesmo assim aquele povo murmurava, mesmo assim aquele povo duvidava. E toda vez que aquele povo duvidava, eles caminhavam mais tempo no deserto. Por quê? Porque estavam pecando contra o Senhor. Porque estavam duvidando do poder do Senhor. E nós vimos que mesmo o Senhor dando aquelas pragas no Egito, mesmo o Senhor dando chuva, mandando do céu, cordoniva do céu, mandando praga jogar água, aquele povo continuava duvidando, murmurando. Glória, glória, glória. E cada vez mais o Senhor dava prova, cada vez Deus deixava mais aquele povo. Mas assim ele continuava querendo voltar para onde saíram, para o Egito. Glória, 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 glória. E vemos que muitos anos da caminhada, alguns foram feridos por pedras, outros foram livrados e aleluia, aleluia, aleluia. Glória, e hoje, glória a Deus, louvado seja Deus. o povo, eles só na terra, daquele povo que saíram. Liberaldina, meu Pai, visita ela neste momento. Nós vimos, igual hoje em dia, o Senhor tem prometido. Sangue, toca, nós podemos trazer as experiências no dia de hoje. Meu Deus, porque o Senhor veio na cruz, de forma glória, de glória a Deus, e venceu na cruz e falou: eu irei vos preparar um lugar para de compor e vocês também possam. E ele tem dado o seu mandamento, a tua palavra, ensinado de maravilhas, mas tu, pois, não tem dado ouvidos. Quanto hoje tem sido com aquele povo do Egito, daquele povo mais que o Senhor tem mandado pragas, tirando água de pedra. E mesmo assim tem muita gente murmurando, duvidando da palavra do Senhor. Mas vemos que o Senhor prometeu que aquele povo seria maior do que as estrelas do céu há muitos anos atrás. Muito tempo atrás, antes daquele povo se tornar aquele tamanho. E nós vimos que o Senhor prometeu que voltaria para buscar o povo também há muitos anos atrás. Mas muitos têm duvidado, muitos têm murmurado, muitos não têm dado ouvido à voz do Senhor. Quantos muitos duvidaram da palavra do Senhor, como o Senhor
Senhor foi lá no Monte Horebe e falou para aquele povo os seus 10 mandamentos: não fará para ti estátua, nem escultura, nem adorar outros deuses. E na primeira vez que Moisés foi lá e conta com o Senhor, e demorou algum tempo, o que foi que aquele povo, a primeira coisa que fez? Foi uma estátua. Mesmo o Senhor falando diretamente: não fará para ti estátua ou escultura, ou adorará imagem ou escultura em meu nome. Mesmo assim, a primeira coisa que ele fez quando Moisés subiu aquele monte foi uma estátua. Bom, hoje em dia, quando nós temos, Senhor, tem falado com o teu povo, estou voltando, arrependei-vos e convertei-vos. Dê a minha voz, que eu estou pedindo buscar ao meu povo, e muito não tem dado ouvido igual aquele povo. Tem feito aquele povo murmurado, duvidado. Senhor tem dado sinais nos céus e na terra. O Senhor tem mostrado que está pedindo buscar a seu povo, mas muito não tem dado ouvido. Igual aquele povo não poderia estar na terra prometida. Nos dias atuais, aquele que não dá ouvido à palavra do Senhor também não poderá entrar na promessa que o Senhor prometeu quando ele veio em forma de homem. Que foi preparar lugar para que nós também possamos ir com ele. Muito não tem dado ouvido. Aquele povo não obedeceu os mandamentos, não obedeceram a palavra do Senhor. Muitos hoje também não têm dado ouvido, não têm se preparado, não têm dado, não têm se esforçado, não têm dado valer a pena essa vida sobre esta terra, porque tudo isso passará. E como o Senhor prometeu fazer aquele povo grande, multiplicar maior do que as estrelas, e cumpriu. E levou ele para a terra que manda leite e mel. Como o Senhor disse que voltará para buscar o povo, é porque ele voltará para buscar o povo. Mas voltará para o povo arrependido, lavado pelo sangue do Cordeiro. O povo que nasce novo. Como aquele povo é escolhido. Tem muitos hoje que sabem a doutrina do Senhor, mas não tem dado ouvido, tem desobedecido. Até mesmo da igreja, achando que está dando uma igreja, doutrina está valendo, mas não está, porque aquele povo era escolhido, e aquele que não obedeceu não poderia estar na terra prometida. É a moda de hoje. Muitos falam que serve a doutrina, que estão ouvindo uma igreja de doutrina, mas não estão ouvindo a palavra do Senhor. Não poderá entrar na terra que Deus tem preparado para nós. Não sei o que diz isso, é a palavra do Senhor. Isso diz a palavra do Senhor. Porque ato de igreja, religião, não vai salvar ninguém que sabe a obediência. Porque adianta você estar numa igreja de doutrina e você não obedeceu o que é pregado na igreja de doutrina. Adianta você estar numa igreja de doutrina, pregar para o aquilo que você prega. Não adiantará nada. Com aquele povo. Aquele povo era um povo escolhido, saiu da terra de Jerusalém. Mas eles quiseram voltar para trás, eles não quiseram obedecer o que o Senhor disse àquele povo. Então não puderam entrar na terra. Será agora no dia de hoje o Senhor tem dado um caminho, uma direção à sua palavra, mas muito não tem caminhado na direção certa para dar a promessa do Senhor. Muitos hoje não têm largado nada por amor ao Senhor. Aquele povo queria voltar para o Egito, enquanto hoje quer voltar para trás, quer voltar para o Egito, que quer dizer o pecado. Quantos hoje, por causa das provas, ou aquele povo por causa da fome, por causa da sede, e nem estavam sentindo sede e fome, porque o Senhor o sustentava. Estão querendo voltar para trás, querem largar a cruz do Senhor, porque do Senhor, se querem seguir, ele pega a sua cruz e siga após mim. Mas muitos hoje estão fazendo aquele povo que quiseram voltar para a terra do Egito.
querem ser escravos, quantos querem voltar a ser escravos do mundo. Glória a Deus, aleluia. E perdendo a oportunidade de entrar na terra prometida. Glória a Deus. Quantos hoje querem voltar a ser escravos do pecado? Glória a Deus, louvado seja Deus. E desobedeceu o maior libertador que temos, que veio por nós. Ele fez o máximo e fez nós vivo na cruz por nós pecadores. Ele veio ser o nosso libertador do mundo inteiro. Mas muitos não tem dado ouvido àquilo que ele fala. E depende da oportunidade de entrar na terra prometida, na promessa que o Senhor tem preparado para o seu povo. Glória, glória, glória. E nós vimos que aquele povo, que a mulher que queria voltar para ele, porque você tirou do Egito, para que nós filhos, nossos filhos mesmo morrer de sede, mesmo morrer de fome, mesmo morrer nesse deserto. Enquanto hoje querem voltar para a terra por causa da dificuldade, por causa da luta, querem voltar para o Egito. Glória, 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 glória. E como aconteceu com aquele povo, não puderam entrar na terra prometida, também aconteceu para esse que quer voltar para trás, que quer levantar a palavra do Senhor. Glória, glória. Porque aquele que murmura, aquele que duvida, aquele que desobedece, não poderá entrar na terra prometida. Como aconteceu com aquele povo, acontecerá quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Daquele que murmura por causa da prova, porque aquele que desobedece a palavra do Senhor também não poderá entrar, pois a porta é estreita, o caminho é estreito. E só poderá aquele que estiver preparado para encontrar com as bodas com o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Muitos são escolhidos daquele povo, todo aquele povo tinha a oportunidade de entrar na terra, todo aquele povo tinha a oportunidade de ter uma terra que muda leite e mel, milhões e milhões, trilhões, sei lá, muitas pessoas tinham a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas por causa da dificuldade, da murmuração, por causa disso, ele perderá a oportunidade. E pareceram no caminho. Muitos hoje têm perdido a oportunidade de entrar na arca do Senhor. Aleluia! De entrar na promessa, na terra prometida. Por quê? Porque tem desobedecido. Oh, glória a Deus. Porque não tem Aleluia. se santificado. Glória a Porque Deus. não tem buscado ser santo. Porque não tem buscado ser obediente à palavra do Senhor. Porque aquele que obedece a palavra do Senhor, o Senhor guarda, o Senhor protege, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, ao negar, a se adorar aquela estátua que aquele rei da Babilônia fez. E aquele rei mandou acender a fornalha 3 vezes mais, 7 vezes mais. E eles não quiseram se curvar. E foram 3 homens jogados naquela fornalha, mas tinham 4. Porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque eles não duvidaram da doutrina do Senhor. Aleluia. Mas muitos têm duvidado da promessa do Senhor. Glória a Têm Deus. duvidado da palavra do Senhor. E Aleluia. nós sabemos que aquele que não estiver preparado será deixado de fora. Aquele que está da iniquidade também não poderá. Aleluia. Nós que praticam a iniquidade para o inferno, que para impossível. o diabo e Aleluia. seus Glória a anjos. Deus. Para aquele que está na iniquidade, aquele que está no pecado, aquele que está preso no Egito, aquele que está olhando para a dificuldade e não para o Senhor. Porque nós sabemos que para estar com a vida eterna é coisa séria. Tem que nascer de novo. Para dar a promessa que o Senhor tem preparado para o seu povo escolhido. Para aquele que aceita Ele verdadeiramente.
era com o Senhor. Não adianta você falar que serve ao Senhor. Quando daquele povo falava que servia ao Senhor, mas não puderam entrar na promessa do Senhor porque não obedeceram a sua palavra. Quantos hoje falam que serve ao Senhor, que segue a Cristo, mas será que aquele povo falava que servia ao Senhor, mas não puderam entrar na promessa, na terra prometida? Glória a Deus por ter obedecido a sua palavra. Glória a Deus. Quantos hoje têm dormido, não têm se colocado em posição? Glória a Deus. Quantos hoje, se o Aleluia. Senhor voltar, estava aquele povo Deus de que maravilha. mergulhou pela terra, que pereceram no Egito? Fala, Deus. Porque você está parecendo a doutrina, está numa igreja de doutrina, mas não está obedecendo, não quer dizer que você vai morar com o Senhor. Mas só aquele que realmente obedece verdadeiramente. Porque tem muitos aí usando o nome do Senhor em vão, falando que será o Senhor, mas está preso no Egito com o pecado do mundo, fazendo a vontade do mundo. Glória a Deus. Misericórdia, Jesus. Liberta cada vida, Jesus. Transforma. Nós sabemos Glória a Deus. que para morar com o Senhor é pela porta estreita, não é de Fala, qualquer Jesus, maneira. nossos corações, meu Deus. Que possamos Porque ser diz a mais palavra do fiel a ti, Senhor, meu Pai. sem santificação ninguém Glória, verá a glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santificação é ser um povo santo, Glória um a Deus. povo sem Glória a Deus. defeitos, imaculado, para poder entrar na promessa do Senhor. Não existe outra maneira. O Senhor tem prometido sim, o Senhor cumprirá. Como o Senhor prometeu àquele povo que te mandaria ele para trás, que mandou leite e mel. Mas eles não obedeceram, então não puderam entrar. E o Senhor prometeu buscar um povo, ele voltará para buscar um povo, mas aquele que dá ouvido à sua palavra, que obedece à sua doutrina, que obedece aos mandamentos, que se santifica, que busca ser santo, que busca perseverar, pois aquele que persevera até o fim será salvo. Mas aquele que quer voltar para trás, voltar por ele não poderá. Então, ainda por isso também é a esposa de Ló. Deus mandou 2 anjos tirar Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. E ele foi lá e tirou, e falou: sai daqui, vai por ali e não olhe para trás. E Ló e sua filha não olharam para trás, não olharam para o que ficou. Mas a esposa de Ló olhou para trás, porque ela sentia fome daquela cidade e virou uma estrada de sal. Quantos hoje falam que será do Senhor, mas estão olhando para trás, estão com saudade do mundo que ficou. Se você está com saudade do mundo, é porque você realmente não está em Cristo Jesus. Você não é servo do Senhor verdadeiramente. Porque aquele que busca o Senhor busca agradar o Glória a Senhor. Deus. Busca Aleluia. a vida em obediência. Glória a Deus. Nasce de novo. Amém, Porque Jesus. os homens servem o Senhor, mas o homem tem que estar morto. E tem que nascer um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor é séria. Por mais que o Senhor tenha prometido uma coisa em sua vida, se você não andar conforme a palavra do Senhor, você perderá a sua bênção. Se você murmurar, você perderá a sua bênção. Se você olhar para trás, você perderá a promessa do Senhor dentro da sua vida. A promessa do Senhor se cumprirá, mas é para aquele que obedece e se santifica para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele se cumprirá para aquele que busca, segundo Josué e Caleb, que não quiseram olhar para trás, mas confiaram na promessa do Senhor Glória a Deus. e se tornaram puro, santo, imaculado, e poder entrar na promessa que Deus o preparou para eles. Amém, Jesus. É o que nós vamos fazer. Não devemos olhar para o mundo, nem para o que ficou, mas olhar para a promessa do Senhor, olhar para a palavra do
Senhor, para que nós não vamos perder a oportunidade de poder entrar no céu que o Senhor tem preparado para mim, para você, para nós ouvintes esta noite. Amém. E até aqui o Senhor tem falado. E olha nessa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.